Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Me chamo Felipe Oliveira Fernandes e hoje iremos apresentar a vocês o programa desenvolvido por mim referente a dimensionamento de rede de esgoto. Para aprendermos a mexer no programa, correto? Iremos tomar como base de estudo este simples exercício, mas muito poderoso, sobre o dimensionamento de esgoto, correto? Iremos dimensionar esses três trechos, correto? Esses três condutores, certo? Sendo que temos três PVs e um terminal de limpeza. Temos, obviamente, as cotas e a distância entre os PVs, certo? E algumas diretrizes adotadas pelo exercício. Então vamos lá, dimensionar os trechos 76, 77, 81 indicando as vazões, diâmetros, declividades, cotas do terreno, dos coletores e por assim vai, correto? Tensão trativa, que é importante, e velocidade crítica. Completar o desenho da rede indicando o diâmetro, profundidade e declividade em cada trecho, cota e profundidade das singularidades e o desenho dos acessórios, além do perfil longitudinal dos trechos. Ele aqui deu a nossa taxa de contribuição linear, correto? Vazão inicial ao montante do trecho, recobrimento ao montante do trecho, recobrimento que eu tenho que utilizar nesse trecho, profundidade no PV ajusante do trecho, 3 metros, correto? E recobrimento mínimo de 1,35 metros, certo? Então vamos lá. Lembrando que para a planilha funcionar corretamente, o programa, a rede sempre tem que ser dimensionada das minhas regiões externas para as minhas regiões internas. O que seria isso? Seria mais ou menos isso. Se eu tenho aqui um PV que recebe contribuição desse trecho e desse trecho, automaticamente eu tenho que primeiro calcular os trechos mais externos para, enfim, poder calcular o trecho 77, que recebe contribuição tanto do trecho 76 como do trecho 81, correto? Isso é importante. Sempre fazendo assim, dos meus trechos externos de contribuição para os meus trechos internos, que vão receber as contribuições dos meus trechos externos, certo? Então vamos apresentar a vocês aqui o programa. Temos aqui, o nome é Esgoto, correto? Planilha programada em Visual Basic. Estamos abrindo. Na tela inicial aparece aqui o slogan do produto e essas três opções, correto? Iniciar, sair e sobre. Esse seria eu, né? Esse rapaz bonito, estudante de engenharia civil no NASPC. Ok. E vamos iniciar, que é o que realmente importa, certo? Então temos aqui. Nesse exercício, correto? Ele já me deu aqui a taxa de contribuição linear inicial. Porém, todo projeto ele tem que ter seus dados de estudo, correto? Que seria, deixa eu fechar aqui, que seria mais ou menos isso. O K1, o K2, o coeficiente de retorno, população inicial, população final, consumo per capita, a taxa de infiltração em litros por segundo vezes metro, vazão mínima, definida pela norma, que é de 1,5 litros por segundo, a extensão inicial e final da minha rede de esgoto, que está sendo estudada e calculada. Levando em consideração a fórmula do diâmetro mínimo para a obtenção de no máximo, que meu tubo trabalhe no máximo 75% o valor de diâmetro, né, a altura da lâmina, seja a altura da lâmina é 0,75 D. A tensão trativa tem que ser maior ou igual a 1 PA, correto? E aqui a inclinação mínima, certo? Referente à vazão. Sendo que, certo? O primeiro passo que eu tenho que definir aqui seria os componentes que eu tenho na minha rede de esgoto. Que eu tenho aqui um PV, 2 PVs e 3 PVs e um terminal de limpeza, correto? Sendo que no vazão inicial ao montante do trecho 76, ou seja, nesse PV, eu tenho, devido a uma indústria, alguma coisa que o exercício não especifica, uma vazão inicial de 10 litros e uma vazão final de 35, correto? Então vamos lá. Sempre sabendo também que teremos que respeitar os cobrimentos mínimos, nesse caso 2,5 para esse, e o cobrimento mínimo de outros trechos de 1,35 metros, correto? Então vamos lá, adicionar.
Temos primeiro aqui, eu vou utilizar esses parâmetros, correto? Não os parâmetros utilizados aqui, já que aqui ele não me deu nenhum dado, só o resultado final, certo? Então vamos lá. Então, vamos aqui adicionar PV ao TL. Tem um posto de visita e terminal de limpeza. Quero adicionar primeiro o PV1, certo? Vazão inicial igual a 10 e final igual a 35, correto? Então vamos lá, 10, 35. Lembrando que número decimal, vírgula, correto? Para esse caso. E a cota do terreno, 800. Sem nenhum problema, nada complicado, adicionei o componente. Agora eu vou para o meu PV2. O meu PV2 ele não recebe nenhuma contribuição de indústria ou algo do tipo. Então eu considero como 0 litros e 0 litros. Sendo que a cota é 798,5, correto? Adicionei. Novamente, sem nenhum problema. Faço a mesma coisa para o PV3. No valor, a cota é de 799. Novamente, não possui nenhuma vazão conhecida de algum lugar. Adiciono. Lembrando que essa vazão inicial e final você não vai colocar a vazão de contribuição linear, certo? E nem as vazões que você vai somando dos outros trechos que descarregam em um trecho. A planilha vai fazendo isso automaticamente. Essa vazão inicial e final são referentes a vazões pontuais geradas de alguma empresa que entra nesse PV, correto? Adicionei, agora eu vou adicionar meu terminal de limpeza, que eu tenho um no caso, né? Também, minha vazão inicial e final são iguais a 0, sendo que a cota aqui é cota 800. Adicionei, novamente, sem nenhum problema. Então, vamos agora, certo? Calcular, adicionar nossos coletores. Lembrando que eu posso, certo? Quando eu ainda não tenho nada calculado, eu posso editar meu PV ou meu TL. Seleciono, edito, né? Posso deletar, correto? E para aqui vai outros comandos e outras funções ao decorrer que eu vou adicionando meus trechos. Eu vou aqui e adiciono o coletor, correto? Lembrando que eu começo sempre dos mais externos para os internos. Então, eu tenho aqui meu primeiro, eu posso começar com 7,6 ou 8,1. Vamos por aqui começar com 7,6. Então, trecho 7,6, importante colocar o nome, certo? O coeficiente de Mene, no exercício e ver se ele deu, mas a norma sugere um valor de 0,013. Por acaso, se você utilizar outro valor, aqui temos de 0,01 até 0,015. Utilize, certo, o que você quer. Correto? Temos aqui o diâmetro mínimo do coletor, o valor de 100 mm que é normativo e o valor de 150. Em alguns casos, algumas prefeituras adotam um valor diferente, correto? Ou estado. Então, vamos lá. Primeiro, o meu início do trecho, ele começa com o PV1 e vai para o PV2. Então, PV1 para o PV2. Lembrando que eu adicionei esse como PV1, esse como PV2 e esse como PV3. Então, vamos lá. PV1, PV para PV2, certo? Esse é meu trecho, sendo que tem uma distância de 100 metros, correto? 100 metros. Certo? Ele já calculou minha taxa de infiltração. Segundo esses valores, ele coloca aqui, certo? Em litros por segundo vezes metros. Agora eu quero usar o quê? O cobrimento para a inclinação do meu tubo, certo? Eu tenho essas opções. Ou eu especifico uma inclinação, ou eu posso usar um cobrimento inicial e final do coletor, que vai gerar automaticamente uma inclinação, correto? Então vamos supor que o exercício pede. Ele quer que no trecho 7,6 o recobrimento ao montante do trecho seja de 2,05. Então, vamos lá, 2,05. Então, vamos adotar aqui também como 2,05. Poderia ser outro valor maior, né, para gerar uma inclinação. Ou eu poderia especificar uma inclinação, correto? Especifico aqui, vamos supor, de 0,05%. E o cobrimento inicial, esse, correto? Se eu coloco uma inclinação e um cobrimento inicial, automaticamente eu não preciso do cobrimento final do coletor, né? Ele vai gerar um outro cobrimento, segundo essa inclinação e essa cota, né? Então, vamos lá. Usar o cobrimento 2,05 e 2,05, certo? E
se eu quero usar a inclinação de 0,05 para a vazão mínima de 1,5 ou a inclinação de cálculo, que é o que eu estou usando aqui. Se por acaso a minha vazão no trecho der menor que 1,5, a norma diz que eu tenho que adotar esse trecho como 1,5, correto? Por medida de segurança. Venho aqui em adicionar o trecho, correto? E ele aqui observa, o trecho 76 possui altura de queda menor que 0,5 metros. O coletor não necessita de tubo de queda. Como vocês podem ver, ele também faz a verificação se o teu tubo que vai cair no PV, no caso no PV2, irá precisar ou não de um tubo de queda. Certo? Ok. E calculou. E aqui tem todas as informações. A cota montante do terreno, jusante, montante do coletor, jusante do coletor, comprimento do coletor, certo? Diâmetro calculado, diâmetro comercial e diâmetro mínimo, certo? Tem aqui a velocidade de escoamento, velocidade crítica, tensão trativa, lâmina do fluido no coletor, Y sobre D, inclinação do coletor, certo? No caso aqui deu 1,5%, né? 1,5%. E o tubo de queda não usar. Aí ele quer se eu quero realmente adicionar o coletor ou excluí-lo. Vou adicionar. Vocês podem ver, eu adicionei o coletor com todas as informações, certo? O diâmetro adotado foi de 200, ou seja, esse diâmetro vai respeitar o 0,75D. Tenho aqui meus dados de velocidade, certo? Que está atuando no meu tubo aqui, que seria 1,426, que é menor que 5 metros por segundo, ou 4, dependendo de que tipo de velocidade você está usando como velocidade máxima. Temos aqui a tensão trativa, certo? Que é muito maior que 1. A lâmina do fluido no tubo, que deu 147, num tubo de 200. E o Y sobre D deu 0,73, ou seja, respeitou, menor que 0,75. E aqui temos a nossa inclinação, correto? Se eu tiver interesse, eu venho aqui no perfil longitudinal e ploto o perfil do coletor. Plotei. Sendo que mais tarde eu vou ensinar vocês aqui no final do vídeo a plotar para o AutoCAD. Certo? Vamos sair. Agora vamos para o nosso próximo trecho. Lembrando que eu posso também adicionar isso. Eu posso deletar todos os trechos, deletar o último trecho, certo? Sendo que agora eu não consigo mais editar, nem deletar, certo? Só consigo adicionar novos itens para novos trechos. Então vamos aqui, viu que ele pintou de amarelo o nome do trecho, ou seja, não precisa de tubo de queda. Então vamos lá. Vamos para o próximo coletor, que seria o coletor, lembrando, externo, 8.1, correto? 8-1. O início do trecho é um terminal de limpeza que vai para o PV2, certo? Automaticamente ele já buscou no banco de dados as vazões montantes pontuais que entram no terminal de limpeza, 100 metros também. E agora aqui o que ele diz? Questão de inclinação, certo? Como ele não diz qual comprimento a gente deve adotar, vamos adotar como 1,35, pode ser? Então vamos lá, 1,35 metros, 1,35 metros. Lembrando que o mínimo razoável seria de 1 metro, né? Tubo mínimo de 100, adiciono meu trecho. Olha aí o aviso. A vazão jusante inicial do coletor é menor que a vazão mínima normativa de 1,5. Para a base de cálculo será utilizada a vazão da norma, como eu disse, certo? E a vazão final também deu menor que 1,5. Então ele adotará para cálculo 1,5. Calculando, certo? Fazendo todas as verificações de segurança. Certo? Olha aí. Trecho 8.1 possui altura de queda maior ou igual a 0,5 metros. Recomendável utilizar tubo de queda. Opa, importante, né? Evitar aqui processos erosivos no meu tubo devido à queda cinética do meu fluido, no caso do esgoto. Calculou. Temos todas as informações aqui, certo? E tubo de queda usar. Olha aí, já adicionou como vermelho o trecho 8.1. Porque no PV2 desaguam dois tubos, correto? O 76, que chega numa cota de 796,25, e o trecho 81, que chega numa cota
de 797,05, certo? Como esse tubo aqui ele vai ser o próprio fundo do PV, a diferença entre esses dois tubos dá uma altura maior que 0,5 metros, ou seja, maior ou igual a 50 centímetros. Então, é recomendável utilizar um tubo de queda, correto? Certo? Podemos também visualizar o perfil longitudinal, mas vamos ver isso depois. Vamos aqui adicionar nosso último trecho, que é o 7,7. Lembrando que o 7,7 ele tem um recobrimento, profundidade do PV ajusante do trecho ele tem que ser de 3 metros. Ou seja, a cota do meu tubo na parte de baixo tem que chegar a 3 metros, certo? Então, vamos lá. Adiciono o coletor. Seria o 7,7. Correto? Lembrando aqui que agora vem do PV2. Opa, agora como ele já vem de um PV que já recebeu duas contribuições de trechos, automaticamente a planilha de forma dinâmica vai adicionar as vazões que já vêm desses dois coletores, correto? É isso que ele avisa aqui. Este trecho possui como cota montante a menor cota do fundo do PV2, ou seja, esse trecho que sai do PV2 está saindo da cota mais baixa de lá, ou seja, do tubo de cota mais profunda. Se você adicionar o cobrimento inicial do trecho, esse será desconsiderado, certo? E não precisa de cobrimento inicial. Automaticamente, ele fez a somatória das vazões. Olha que beleza. Nem precisa se preocupar. Que vai para o meu PV3, correto? O meu L também, se eu não me engano, são 100 metros. Agora o que? Usar cobrimento inicial e final do coletor, certo? Ou especificar uma inclinação, certo? Se eu especifico uma inclinação, ele já sai de uma cota conhecida, eu só coloco a inclinação. Mas como o exercício quer de 3 metros de cobrimento, vamos colocar aqui 3 metros. Pode colocar 3,00, como você quiser, meu amigo. Então, vamos lá. Vou adicionar o meu trecho, simplesmente assim. Certo? O coletor não precisa de tubo de queda. Trecho calculado. Todas as informações. Por acaso, se você quiser refazer o cálculo, excluir o coletor, faz tudo de novo. Sem nenhum problema. A planilha se comporta de forma dinâmica. Certo? Cor amarelinha. Não precisa de tubo de queda. Depois de eu ter encerrado aqui, vamos supor, esse meu dimensionamento de rede de esgoto, eu posso aqui simplesmente ver as informações dos meus PV e terminais de limpeza. Correto? Opa! PV1, meu amigo, ele vai ter uma profundidade de 2,25 metros, o meu posto de visita. Já o meu posto de visita 2, também de 2,25. O meu terminal de limpeza vai ficar numa profundidade de 1,45 em relação ao terreno, correto, gente? E o PV3, uma profundidade de 3 metros, correto? Lembrando aqui que até 4,5 metros, dependendo aqui da situação, já é admissível, correto? Então, dou um OK e posso vir aqui, perfil longitudinal. Essa é a cereja do bolo, hein, pessoal? Escolho aqui o trecho que eu quero visualizar a inclinação em relação ao terreno, ploto, correto? Se por acaso, por motivo de projeto, eu quiser colocar isso em uma folha, correto? Vocês estão vendo? PV1, PV2, terreno, e aqui o meu tubo, inclinação, o diâmetro, correto? E o L do trecho. Se eu quero usar para o AutoCAD, para eventuais usos em projetos que eu tenho que entregar para o meu cliente, eu só coloco aqui, plotar o perfil atual para o AutoCAD. Vamos colocar aqui, trecho 7-6, correto? Área de trabalho, certo? E agora ele fala, seu arquivo .exec foi salvo neste local. Deseja abrir agora este arquivo no AutoCAD? Sim, eu quero. Certo? OK. E automaticamente, de maneira dinâmica, ele abriu aqui, ó, o perfil longitudinal. Olha que beleza. Não é legal, gente? Você acha que isso não vale a pena? Olha aí. Inclinação, o L do coletor, o diâmetro, o Y sobre D, certo? Visualização do tubo, a representação do terreno e do meu coletor, correto? Mas você pergunta, Felipe, tem como eu fazer para todo o meu, correto? Eu vou fechar aqui. Para todo o meu dimensionamento, certo? Todos os perfis longitudinais de uma só vez? Eu respondo, tem sim. Você vem aqui em perfil longitudinal
e simplesmente coloca plotar todos os perfis para o AutoCAD. Vou colocar aqui todos e dou um salvar, correto? Automaticamente ele vai criar um arquivo DXF para você abrir no AutoCAD. Coloque em sim, ok. Meu amigo, prontinho. Você não tem nem trabalho de desenhar, correto? Vem aqui e automaticamente ele colocou meus 3 trechos. Imaginem um trabalho que você tem que fazer 50. De maneira dinâmica, ele calcula y sobre d, certo? E as informações. Olha que beleza, certo? Então seria mais ou menos isso que o programa tem a propor, correto? Se você quiser, por exemplo, recalcular esse último trecho, pode vir deletar, ele deleta, certo? Tira as contribuições que esse trecho, se teve, irá tirar, certo? Se ele deságua em um outro tubo, certo? Informações, tudo legalzinho, correto? E essas são as funções do programa de dimensionamento de esgoto. Lembrando que ele respeita as normas vigentes no Brasil, certo? Se por acaso em algum momento o teu tubo der um tubo que não se adequa à menor tensão trativa de 1 PA, ou que ultrapassa a velocidade crítica, ou a velocidade máxima de 4 metros por segundo que eu adotei aqui, correto? Automaticamente ele irá avisar. E no caso da tensão da, ok? Se eu não me engano, da velocidade crítica, ultrapassar o valor, certo? A tua velocidade atual, o valor desejável, eu posso, certo? Fixar meu y sobre d igual a 0,5, correto? Quem estuda sabe disso. Automaticamente a planilha, certo? Em cima disso, vai recalcular o teu tubo respeitando esse 0,5D. E também, certo? Ele avisa a questão de tensão trativa, lembrando que todos os tubos são dimensionados sempre para valores iguais ou menores a 0,75, respeitando o valor normativo, para que meu tubo trabalhe corretamente, certo? E evite problemas aí, certo? Quando o esgoto estiver funcionando. Então, pessoal, isso aqui foi a apresentação da planilha. Quem tiver interesse aí, meu contato está aqui na própria planilha, se você quiser ver no vídeo. Está também na descrição do vídeo. Dê um like, se inscreva no canal para você receber novas novidades, novas planilhas aí. E até mais. Abraço, também tem o meu e-mail. Se cuidem. É isso aí.